E aí, tudo bem? Gratidão. Sabe por que algumas coisas na sua vida vivem numa montanha-russa? Quando melhora, cai, né? Passa um tempo, volta a acontecer. Dá a impressão que agora eu aprendi porque eu resolvi essa questão da minha vida. Pode ser uma briga familiar, falta de dinheiro, alguma coisa desse tipo. E aí, quando menos você espera, acontece de novo, né? E se a sua situação hoje for uma situação em que está tudo meio ruim, né? Então, pega todas as áreas da sua vida. Financeira, amorosa, né? Nos relacionamentos, nas amizades, na sua casa, harmonia na sua casa, se você se diverte ou não, pega todas as áreas. Dá uma somada e tenta ver um saldo. Se o saldo for ruim, 1000 perdões, mas o seu padrão está errado. E assim, não vai mudar. Não adianta querer fazer técnica de Ho'oponopono, fazer técnicas para conseguir atrair alguma coisa por conta da lei da atração. Não adianta, porque a gente tem um padrão neurológico, né? A gente tem um padrão de conexões das sinapses que vão trazer aquilo de volta, né? Porque tudo depende, na verdade, de como cada um enxerga o mundo. Tudo depende de como cada um enxerga a realidade em que está vivendo, enxerga as oportunidades, enxerga a bondade ou não das pessoas, né? Tudo depende disso. Então, assim, se uma vez ou outra, vivendo uma situação difícil, vou dar o exemplo do emprego, a pessoa está desempregada, ela não consegue um emprego de jeito nenhum, e aí ela vai em entrevista, uma atrás da outra, um monte de entrevista, né? Uma pessoa que está querendo um relacionamento sério, por exemplo. A pessoa conhece uma pessoa agora, né? Gosta, poxa, que bacana, aí não dá certo. Aí conhece uma outra, não dá certo. Conhece uma outra, não dá certo. Aí de repente consegue. De repente começa a namorar. Ou então a pessoa que estava sem trabalho, sem emprego, consegue um emprego, né? E aí as coisas começam a dar certo. Nossa, saí daquela fase ruim. Se não houve uma mudança do padrão, isso vai voltar a acontecer, né? E esse padrão, ele não é desfeito com um momento apenas de sucesso, né? Então, por exemplo, a pessoa que estava sem trabalho, conseguiu trabalho, agora melhorou o padrão. Sim, a vibração melhorou, mas o padrão, a programação neurológica, não. Isso não mudou. Então, dali um tempo vai acontecer novamente. Porque tudo tem a ver com memórias que são gravadas, existem conexões neurais que a gente tem de maneira genética, de forma genética, né? A gente já nasce com aquilo. E essas conexões são formadas como? De acordo com cada estímulo que a gente vive. Então, por exemplo, na infância, existe uma quantidade de criação, né, uma velocidade de criação dessas conexões impressionante. Porque tudo é novidade, então tudo que vai acontecendo vai criando essas novas conexões, tá bom? Quando a gente vai envelhecendo, algumas vão ficando e outras vão sendo podadas, elas vão caindo, quebrando, né? E aí, dependendo das que ficam, elas se fortalecem. E normalmente as que ficam, elas são fortalecidas por aquilo que a gente escuta na escola, por aquilo que a gente escuta em casa. Então, por exemplo, pensando numa pessoa que acredita que não vai enriquecer. Ela pensa assim, bom, primeiro que para enriquecer eu tenho que dar rasteira em alguém. Por que a minoria no mundo é rica, né? E por aí vai. São várias informações que vão dando a ela essa crença que não é racional, tá? Então, isso é importante lembrar. Quando a gente fala de crenças limitantes, que foi um assunto já há alguns anos, está muito em voga, tem muita gente que fala sobre isso, dá a impressão assim, eu acredito, a história do dinheiro é sujo, né? O dinheiro é sujo, quando eu pego no dinheiro eu tenho que lavar a mão, tal. Isso são coisas conscientes, são crenças conscientes. Mas assim, 95% da nossa vida é regida pelo nosso subconsciente, por tudo que está guardado
né? São memórias, crenças, enfim, toda essa programação que eu disse para você, tá? E aí, querer mudar uma situação, mudar de vida, mudar uma realidade, sem pensar na mudança desse padrão, na mudança dessa programação, quebrar isso e construir algo novo é inútil. Então não adianta rezar, fazer algumas afirmações, né, fazer uma meditação. Vai sim nos trazer uma evolução, obviamente, vai sim nos trazer um crescimento, um desenvolvimento, mas a gente precisa prestar atenção se essa programação, se esse padrão está sendo trabalhado ou não, tá bom? Então, existem diversas técnicas, várias formas de mudar isso. Tem a hipnose, tem gente que acha que a hipnose não é uma coisa séria, né? Mas tem a hipnose, tem a repadronização neural, tem a reprogramação, programação neurolinguística, né? Que você utiliza de afirmações, de algumas palavras, né? De alguns comportamentos para mudar também esse padrão. Enfim, existem diversas técnicas, algumas com muito mais poder e velocidade do que outras, tá? Então aqui no canal A Mente Explica, você vai poder encontrar essas técnicas também, e todas que com certeza eu já coloquei em prática, já vi como era, né, como funciona, estudei a fundo para poder trazer o melhor conteúdo para vocês, tá bom? E assim todos juntos a gente poder mudar o nosso padrão e inclusive trabalhar ajudando para o inconsciente coletivo, tá bom? Então dê o joinha, se inscreve no canal, porque assim o vídeo aparece para outras pessoas também e a gente se vê na próxima. Até breve. Tchau, tchau.